Bom dia! Hoje é dia 27 de agosto de 2020, meu nome é Rick Pascoal, bem-vindos ao canal Livros Online Rick. Para o vídeo de hoje, um clássico do mundo conservador, né, de Roger Scruton. Não perco esse vídeo, é de extrema importância, tá? E eu queria agradecer antes de tudo aos meus quase 3 mil inscritos no canal. Vamos aí ajudar a chegar logo aos 3 mil, para ir para os 5 mil e ir para frente para incentivar a leitura nesse país que falta tanto, não é verdade? Então eu já peço aí a sua inscrição, que curta, comente e compartilhem. Bora pro vídeo depois da vinheta. Para o vídeo de hoje, um clássico, mais do que necessário para todo conservador, e nem isso, né? Por ser um dos maiores filósofos da atualidade, né? da modernidade. Infelizmente ele faleceu agora em janeiro deste ano, mas para todo mundo, para entender o movimento conservador, o que significa o movimento conservador, esse livro aqui, Como Ser um Conservador, de Roger Scruton, é simplesmente indispensável. Tá? Esse livro aqui é a segunda vez que eu li. A primeira vez já tem mais ou menos um pouco mais de 2 anos, e sem dúvida alguma, depois que a gente tem um pouquinho mais de conhecimento, não somente na área, como também na literatura, o livro consegue ser realmente muito melhor. Então é um livro que a gente, de tempos em tempos, nós temos que ler e reler, porque os seus conhecimentos ficam cada vez melhores. Quer dizer, parece uma garrafa de vinho, né? Quanto mais envelhece, na verdade, mais gostosa ela fica, tá? Então, essa daqui posso dizer sem dúvida alguma que é uma das maiores indicações do canal, Como Ser um Conservador, de Roger Scruton. No episódio 18, eu também já fiz um outro vídeo, né, do Roger Scruton, uma filosofia política, só que esse daqui já era para ter sido feito bem antes, né? Mas como eu queria reler o livro, então, e já tinha um cronograma ali de leitura, sabe? Então eu fui deixando um pouquinho para depois, né? Porque eu já tinha lido uma vez, então eu achava, será que vai ser tão importante? Bem, ali afirmo, é realmente bem importante você reler Como Ser um Conservador. As ideias que tem aqui dentro são tão essenciais que é importante, de tempos em tempos, a gente fixar essas ideias tão importantes na nossa mente. Então vamos lá. Eu já vou começar citando uma frase realmente já de um parágrafo, né, de Roger Scruton, que ele imprimiu tanto na contracapa como na introdução do livro. O conservadorismo advém de um sentimento de toda pessoa madura compartilha com facilidade. A consciência de que as coisas admiráveis são facilmente destruídas, mas não são facilmente criadas. Isso é verdade, sobretudo em relação às boas coisas que nos chegam como bens coletivos: paz, liberdade, lei, civilidade, espírito público, a segurança da propriedade e da vida familiar. Tudo que depende da cooperação com os demais, visto não termos meios de obtê-las isoladamente. Em relação a tais coisas, o trabalho de destruição é rápido, fácil e recreativo. O labor da criação é lento, árduo e maçante. Essa é uma das lições do século XX. Também é uma razão pela qual os conservadores sofrem desvantagem quando se trata da opinião pública. Sua posição é verdadeira, mas enfadonha. A de seus oponentes é excitante, mas falsa. E o autor também cita na introdução, né, uma definição do conservadorismo pelos próprios esquerdistas. O conservadorismo, diziam-se, é o inimigo não apenas dos intelectuais, mas também de todo mundo que trabalha para uma divisão da renda social e de todos que lutam pela paz contra o imperialismo americano. Nós temos que ter em mente, né, que no mundo intelectual, por volta de 70% deles, ou até mais, eles são considerados mais, vamos dizer, à esquerda, né? Ou realmente comunistas, aqueles comunistas radicais, né? Os progressistas, tipo a Moedo, Sérgio Moro, né? Entendeu? Que é o esquerdista, tá? Ou são os PSDBistas, que são chamados dos socialistas fabianos. Tá? Então, mais ou menos, até um pouco mais que 70% dos intelectuais, eles se consideram à esquerda. Já no mundo real, no mundo laboral, vamos dizer, no mundo não intelectual, né? O que seria o mundo real, onde tem a maioria, certamente essa porcentagem ela se inverte para os conservadores. Isso tem um motivo muito real. O mundo intelectual ele surgiu através de uma ociosidade que foi permitida através da Revolução Industrial, em que as pessoas não ficavam o tempo todo trabalhando no campo, principalmente,
né, que é um trabalho pesadíssimo, né, o trabalho do campo, onde todos eram, né, toda a mão de obra era necessária, inclusive de crianças, né, de 5, 6 anos de idade, às vezes até menos, já estava trabalhando com algum tipo de produção ali na produção agrícola, né, vamos dizer, tudo bem que a produção é um termo meio errado por aquela época antes da Revolução Industrial, mas vamos colocar nesses termos. Depois da Revolução Industrial, começou a existir aí um tempo ocioso, e esse tempo ocioso, né, começou a ser bastante aumentado, onde criou uma classe, vamos dizer, basicamente intelectual, né, que antes não havia os intelectuais, mas eles eram muito em menor quantidade em comparação ao restante da população, que não poderia dizer que eles eram uma classe, ali seria uma aristocracia ou a parte que governa, né? Então era realmente aqueles sempre 1% que existe na população. Com a Revolução Industrial, isso daí se aumentou bastante, tá? Então essa classe ociosa, ela começou a fazer um trabalho mais intelectual, e é esses que eu estou dizendo que são ali mais à esquerda. Já o restante não, seriam aqueles da classe de trabalhadores mesmo, né? Que são as pessoas que estão no chão da fábrica, né? São as pessoas que também estão no meio rural, né? E diversos outros tipos de trabalhadores que têm que acordar cedo, entendeu? Ir até os seus trabalhos. Então essas pessoas geralmente têm um tempo menos ocioso, é mais difícil para elas fazer um trabalho intelectual. E essas sim são consideradas, se consideram muito mais conservadores, mesmo elas não sabendo que são. Então nessas duas citações iniciais que eu fiz, tá, que as duas estão ali na introdução, você que é meu inscrito, né, você já dá para ter uma ideia se você tem um pensamento ali conservador ou não, e eu tenho certeza absoluta que a grande maioria aqui desses quase meus 3.000 inscritos, ou daqueles que ainda não são inscritos, se inscrevam aqui no canal, tá? E certamente vocês vão olhar e falar, por essas duas definições, tanto a favor como contra, eu me considero conservador. Roger Scruton, quando era criança, teve uma influência, na verdade, socialista, né, vindo do seu pai, tá? Porque ele realmente tinha um pensamento ali mais marxista, o marxismo ali do proletariado. Porém, o teu pai, o pai de Roger Scruton, ele era realmente muito patriota, sabe? E ele tinha os pés muito fincados na terra onde ele vivia, então ele tinha um orgulho muito grande de ser inglês, sabe? E de proteger aquela região. E isso daí é um dos grandes sentidos que dá ao conservadorismo, aquele sentido da pátria, aquele sentido da comunidade, aquele sentido de pé no chão, aquele sentido em que você vê a sua própria soberania nacional como uma coisa importantíssima para o seu ser. Então é aquela coisa que você olha assim e fala, nossa, eu adoro o meu estado, eu adoro a minha cidade, sabe? Aquela coisa pé no chão, sabe? Então todo conservador tem isso dentro de si, e essa influência, na verdade, para Roger Scruton, quando criança, né, do seu pai, foi muito maior, esse patriotismo, essa soberania, essa coisa que o pai dele tinha, do que a panfletagem praticamente que ele falava sobre marxismo cultural, não, marxismo cultural não, né, o marxismo proletariado mesmo, na época ali quando o Roger Scruton era criança, lembrando que ele nasceu em 1942, mais ou menos, tá? Então, acho um pouquinho depois disso, então quando eu criança, eu estava falando ali no final da Segunda Guerra Mundial. E aí o desenvolvimento dele vai ocorrendo até que na década de 70 ele faz uma viagem para Praga, em Tchecoslováquia, e ele tem uma reunião com o que era chamado dos subversivos, né? Porque ali a Tchecoslováquia, ela fazia parte da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? A União Soviética, e esses subversivos eram simplesmente um grupo de pessoas, vamos dizer, né, intelectuais da época, que se reuniam para trocar suas ideias, trocar as suas teorias, só que por causa do movimento comunista russo, né, da União Soviética, eles estavam fazendo outros tipos de trabalho, né? Alguns eram chão de fábrica, outros eram pedreiros e coisa dessa forma, né? O que o Estado manda você trabalhar, você trabalha, então você não tem liberdade ali para escolher, né? Principalmente se você for um intelectual, ou você foi morto, ou você está no campo de concentração ali, que eles chamam de campos de trabalhos, de campos de reeducação, né? Hoje em dia que são chamados, mas são campos de trabalhos forçados, ou eles escolhem o que você vai trabalhar. Então essas pessoas, elas têm uma liberdade dentro dela, que isso é impossível um regime ditatorial tirar de dentro do ser humano, pelo menos de muitos dos seres humanos, e eles acabam se reunindo, né, de uma forma
no conceito, né, do governo em questão, de uma forma subversiva, mas de uma forma escondida, que eles possam trocar essas ideias. E essas pessoas, né, ele chegou até a ser preso, ficou um ano preso por causa disso, né, o Roger Scruton, ali na Tchecoslováquia. Mas essas pessoas que se reuniram quando houve a abertura, depois de 89, que caiu o Muro de Berlim, né, então caiu o comunismo, né, a União Soviética ela se dividiu. Essas pessoas que se reuniam foram as pessoas depois que começaram a comandar a Tchecoslováquia a partir de então, só para ter uma ideia, então que o comunismo ele pode lhe tirar a liberdade física, mas ela jamais vai te tirar a liberdade intelectual. Para Roger Scruton, a sociedade ela tem que ser feita de baixo para cima, tá? Então o que isso significa? Primeiro começa dentro do núcleo familiar, depois das associações, dos clubes, né? E a partir disso, né, dessa organização absolutamente civil, é que se cria toda uma sociedade, e jamais de uma sociedade centralizadora que vem de cima para baixo, uma sociedade absolutamente ditatorial, uma sociedade grande, um Estado grande. Por isso que para os conservadores é importante um Estado enxuto. Não chegamos a não querer nenhum Estado, mas o Estado tem que ser necessariamente enxuto e garantidor dessas liberdades das pessoas realmente se associarem, obviamente, para fins pacíficos, claro. Então, uma sociedade civil terrorista não adianta de absolutamente nada, muito pior uma sociedade, vamos dizer, estatal terrorista, sem dúvida alguma, mas qualquer uma das duas é uma coisa que não pode ser permitida, tá? Então, por isso que uma sociedade que é feita, né, através de um governo centralizador, um governo muito grande, é uma coisa que já vá de encontro com o conservadorismo, como também de um governo, vamos dizer, internacional, como o governo da ONU, que é um governo burocratizado, que eles criam leis ali, e essas leis vêm ali no nosso bojo legislativo nacional, como acontece hoje em dia com muitas resoluções que vêm da ONU, coisas que são impostas por burocratas que nunca foram eleitos por nenhum voto, então não tem qualquer tipo de representatividade civil, e é uma coisa que hoje em dia a gente percebe que causa danos muito, muito grandes. Então imagina para Roger Scruton, quando ele escreveu esse livro, que foi, eu acho, em 2010 mais ou menos, né? Depois eu vou, se eu tiver errado o ano aqui, eu vou deixar escrito qual é o ano corretinho que ele escreveu isso, esse livro, e que a Inglaterra estava ainda dentro da União Europeia, então eles tinham ali dois grandes problemas, né? Tanto uma sociedade internacional grande como a ONU, certo? E todas as suas ramificações, né, legislativas que vão para dentro influenciam dentro da legislação inglesa, e também tinham da União Europeia. Eu lembro quando teve um movimento ano passado para a saída da Inglaterra, eu vi muitas pessoas falando que ia ser uma coisa ruim para a Inglaterra. Quer dizer, gente, pelo contrário, sabe? Isso daí, como ali a União Europeia já estava de uma forma muito avançada, acabando com a soberania e tudo mais, né, dos países, ali já está na hora da União Europeia simplesmente ser quebrada e voltar realmente aos países, resgatar a sua soberania. A soberania nacional é realmente muito importante para uma sociedade estável, uma sociedade onde a democracia reina, sabe? Então, quanto maior ali um ambiente, né, de países ali, como deseja a nova ordem mundial, né, ter uma coisa, um bloco só, a gente sabe que um bloco só gera o quê? Uma coisa chamada hegemonia, e a hegemonia só pode ser conquistada, obviamente, com uma força, não tem outro jeito, tá? Então, sem dúvida alguma, um governo mundial não pode ser feito através de democracia, e é exatamente isso que nós vemos ali dentro da ONU. Nenhum dos burocratas que estão dentro da ONU escolhidos ali são eleitos pelo povo, não tem um voto sequer, certo? Então, muitas vezes a pessoa pode perguntar, mas a democracia tem a sua falha, né? A maioria, às vezes, é burra, é estúpida. Isso é verdade, mas é muito melhor que qualquer outra das opções que existem,
né? Então, se não me engano, foi Churchill que disse que a democracia realmente é muito ruim, exceto todas as outras, né? Então, é por aí que o pensamento conservador ele se estende. E a influência tanto de Edmund Burke, né, no mundo conservador, como também de Adam Smith, por causa das suas teorias liberais, e não somente por causa da mão invisível, ou a riqueza das nações. O Adam Smith ele é um filósofo completo, ele tem diversas outras obras, e a gente aí une essas duas, a gente verifica realmente para onde que vai o conservadorismo. E eu vou fechar então esse vídeo com mais uma frase ali do pai do conservadorismo moderno, de Roger Scruton. O conservadorismo é a filosofia do vínculo afetivo. Estamos sentimentalmente ligados às coisas que amamos e que desejamos proteger contra a decadência. Sabemos, contudo, que tais coisas não podem durar para sempre. Enquanto isso, devemos estudar os modos pelas quais devem inevitavelmente passar, de modo que nossas vidas continuem sendo vividas em um espírito de boa vontade e de gratidão. Aqueles então que acham que o Roger Scruton é inútil, se é inútil a gente tentar conservar, manter aquelas coisas que nossos pais, nossos ancestrais nos deixaram, isso deixar para os nossos filhos, por isso também é importante a propriedade privada, o direito de herança. Se você tem essa vontade, você acha que isso é inútil, então tudo é inútil, né? Porque a longo prazo todos nós estaríamos mortos. Então, você já sabe, né? Então, compre aí o livro. Esse livro é simplesmente espetacular, é essencial, de que de tempos em tempos é quase como uma bíblia do conservadorismo. Tá? Deixa aqui nos comentários se você já leu, o que achou desse livro. Se você ainda não leu, deixa aqui no comentário que já vai comprar. E eu espero que todos vocês tenham gostado aí do vídeo, da indicação. Tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, comentar, curtir, compartilhar. Que Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.